Olá! Maconha é coisa para velho. Este foi o título de um dos módulos temáticos que ocorreu durante o 4º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 18º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos conversar sobre as experiências de pesquisa envolvendo o sistema canabinoide, principal constituinte da maconha. E para isso, nós convidamos o Dr. Francisney Pinto do Nascimento e sua aluna, Caroline Bach Pauli, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, para falar sobre o assunto. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Eu recebo o professor Nascimento e a Caroline Pauli Bach, que foi egressa nossa do curso de farmácia, Carol? Isso. Fruto da nossa casa aqui, que agora está fazendo seu curso de mestrado na UNILA, né? É um prazer imenso recebê-los em nosso estúdio para poder compartilhar um pouco o conhecimento de vocês. E já vou trazer o título da palestra que foi abordado no congresso, que chama super atenção. Quer dizer, maconha é coisa para velha, é isso mesmo? E aí? Olá, Evelyn, muito obrigado pelo convite aqui da Unipar, também convite pelo evento. E o nosso tema é esse mesmo, maconha é coisa para velho. É bastante curioso o tema. Mas na verdade a gente falou um pouco de como o sistema endocannabinoide, que é de fato com as moléculas que nós produzimos em nosso organismo parecidas com a maconha, tem relação com o envelhecimento. Então há muita relação de cannabis com envelhecimento. Então foi essa conversa que a gente teve ontem no congresso aqui. É interessante, né? Porque é um tema bastante polêmico, porque assim, tem uma proibição do uso de maconha, na verdade? A maconha não é para uso liberado. Como que acontece isso? Quando se envolve a parte de saúde, de tratamento, existe algo que possa, em termos de legislação mesmo, enfim, que permite o uso aqui no Brasil? Porque a gente sabe que em alguns países fora é permitido, né? Como que fica essa questão aqui no Brasil? Sim. A maconha, em algumas partes, já é permitida no Brasil. Já nas farmácias no Brasil, um medicamento à base de cannabis ou de maconha para tratamento da esclerose múltipla, dor e espasmos na esclerose múltipla. Então, em termos de tratamento e pesquisa, já é possível fazer isso no Brasil. Médicos já podem prescrever, pacientes podem importar esse medicamento no Brasil, tem apenas um no momento. Também podem comprar aqui ou podem importar medicamentos à base de cannabis ou à base de maconha. O que ainda não se pode é cultivar. Mas como não se pode cultivar, toda essa cadeia de produção fica praticamente inviável, e a própria pesquisa, né? Então ficam com custos altos em termos de produtividade, pesquisa e medicação. Mas médicos podem prescrever, pacientes podem comprar aqui ou de forma importada, e nós podemos fazer pesquisa com cannabis ou seus derivados já. Então você não pode fazer o cultivo, essas grandes indústrias que vão produzir, porque na verdade quando é na forma de medicamento, ele vai estar com composto isolado, né? Não vai ter os mesmos constituintes que tem na planta de um usuário, por exemplo, de adição. É diferente, não é esse? Ou é a mesma planta, a mesma... As duas coisas podem ser possíveis. Eu posso ter os medicamentos à base da cannabis, que a gente fala isolados, né, são extraídos quimicamente num laboratório. Eu tenho só o CBD, que é o canabidiol, por exemplo, ou só o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Ou posso também ter o extrato, como se fosse um chá da planta mesmo. Esse medicamento que está no Brasil, na verdade, é um extrato, ou que a gente chama um tipo de um chá da planta. Tem todos os constituintes da planta mesmo, THC, CBD e outras substâncias. Então, ambas as formas podem ser medicamentos. Da planta diretamente ou extraído da planta, algumas partes da planta. Certo. E assim, os canabinoides, canabidiol, eles são empregados hoje na pesquisa. A gente tem, né, quando faz uma leitura, uma busca, enfim, para diversas patologias do sistema nervoso central. Você citou então esclerose múltipla, mas pode ser doença de Parkinson também, tem bastante estudo sobre isso. Tem para, inclusive, acho que para epilepsia, quadros, se eu não me engano. Como que está o avanço? Já existe estudos clínicos sobre isso? Ele está na fase pré-clínica? No laboratório de vocês, o que vocês conduzem? Então, já tem diversos estudos assim.
mas poucos na clínica, né? Principalmente do Parkinson, né? Se eu não estiver enganada. E o nosso já é de fase clínica, mas assim, com um número reduzido de pacientes, né? Até porque é difícil a gente conseguir o extrato e toda essa questão. Mas está começando, assim, está andando, e não tem só para a doença de Parkinson, né? A gente tem também um outro estudo que está sendo conduzido com a doença de Alzheimer. Legal. Que são os 2 carros-chefes, né, do nosso laboratório. É uma das complicações bastante graves do tratamento que envolve a doença de Parkinson é o aparecimento das discinesias. Vocês poderiam explicar um pouquinho o que é a discinesia para o pessoal que está em casa? A discinesia são movimentos involuntários, muitas vezes, na maior parte das vezes, né, que o paciente de Parkinson não consegue controlar ou até perde o seu controle da parte motora fina, digamos assim. Pesquisa envolvendo canabinoides é com esse enfoque, não é? Para tratamento de discinesia? Exato. Então, a gente, com pacientes com Parkinson, tem trabalhado com as 2 substâncias principais, THC e CBD. Então, em termos de qualidade de vida do paciente, do Parkinson, ele não tem só problemas motores, né? Sim. Com discinesias ou dificuldades em iniciar uma caminhada, em finalizar uma caminhada também, ou tremores o tempo todo. Ele tem também, normalmente, depressão associada, ansiedade associada, distúrbio do sono associado, mas o nosso foco é basicamente nos sistemas motores. Há alguns estudos já no mundo, principalmente no Brasil, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, trabalham com o CBD, avaliando a parte motora e não motora do Parkinson. E a gente também tem foco, principalmente nas discinesias, ou chamado de período off, quando o paciente fica travado quando está longe do tratamento de um medicamento. Então, o nosso foco é mais na parte motora mesmo. E, nesse caso, as 2 substâncias parecem ter um efeito melhor, THC e CBD, do que apenas o CBD. Então, a ideia nossa é que o paciente consiga ter ganho motor ou com o tratamento com a base de canabinoides. Mas hoje não é uma prática regular do médico fazer uma receita disso para pacientes com essas patologias, ou já é usado dessa forma? Não, né? Não. Há estudos bem mais robustos, digamos assim, em termos de evidência científica, com relação à epilepsia e dor. Okay. Então, isso é a prescrição já mais atualizada. No Brasil se prescreve muito. Até teve uma autorização da Anvisa, que tiveram que entrar com processo, se eu não me engano, há alguns anos. Agora já deve estar bem regulamentadinho isso, mas há alguns anos é que não tinha, né, a liberação para poder implantar isso no Brasil, e agora acho que já encontra-se liberado. A partir de 2014, 2015, isso, ficou muito mais ou menos. Não mais fácil, mas menos difícil, talvez, porque a burocracia ainda é muito grande para você importar CBD ou derivados de cannabis. Em termos de custo, é caro, professor? Sim, esse tratamento custa alguns milhares de reais por mês, mesmo de forma importada. E mesmo de forma importada, muitas vezes não é medicamento que a gente chama, são suplementos. Então, muitas vezes as pessoas não sabem que dose estão comprando ali. Então, mas para epilepsia, como foi falado, há prescrição, bastante prescrição, para dor crônica, para Parkinson ainda não. A gente não pode deixar de comentar um uso não oficial muito grande no mundo todo, inclusive no Brasil. É uma área que, diferente das outras, que a medicina, a academia, a indústria, a medicina desenvolve medicamento e chega ao paciente, mas acontece muito dos pacientes conseguirem acesso a extratos ilegais ou não, de forma importada ou não, e começam a se tratar e começam a ver bons efeitos. Mas por conta própria? Exato. Isso não é uma prática boa, é? Não é uma prática boa, primeiro que é ilegal, se essa pessoa corre risco, né? Mas também você não sabe a dose que você está tomando, o que você está tomando. Mas as pessoas, em algumas situações, principalmente patologias mais graves, né, entendo o desespero do paciente, da família, lançam mão disso. E muitas conseguem, às vezes, bons efeitos, outras conseguem maus efeitos, né? É uma questão que há muito uso não oficial desses medicamentos. Mas em termos de prescrição, como você perguntou, para Parkinson não é possível prescrever porque não há evidências robustas mostrando que realmente faz efeito. Existem algumas pesquisas, nós inclusive estamos pesquisando isso, para que talvez daqui a alguns anos podemos demonstrar que dose, de que forma, para qual paciente pode ser útil cannabis, ou seja de forma isolada ou de forma de extrato. E quando a gente pensa nessa questão da dose, vocês já conseguiram chegar mais ou menos num valor padronizado? Vocês conseguem, por exemplo, separar quando se trata de um estudo em paciente humano? Naquela dose vai ser melhor para um quadro sintomático ou para outro quadro sintomático, se isso reverte a questão da evolução da doença, porque a gente sabe que a doença de Parkinson ela é progressiva, né, neurodegenerativa,
que o que se tem de tratamento, pelo menos disponível no mercado hoje, é só para tentar estagnar ali o quadro, mas que muitas vezes o avanço da patologia não é bloqueado em função disso. Será que o uso da cannabis ou desses compostos dessa forma consegue influenciar de alguma forma isso? Nós temos esperança que sim. Como você falou, os tratamentos do Parkinson hoje são apenas sintomáticos. Não, eles não previnem a progressão da doença. Então é uma doença neurodegenerativa que ao longo dos anos vai evoluindo, né, e vai indo, o paciente vai passando por fase até que chega a um estado terminal. A proposta é que a cannabis possa tanto reduzir sintomas, quanto talvez impedir a progressão. Por quê? Porque a cannabis não trabalha só com o sistema motor ou o sistema de outros, que induz outros sintomas. A cannabis também tem efeito anti-inflamatório, efeito neuroprotetor, efeito antioxidante, e essas doenças neurodegenerativas também têm um perfil, hoje sabe, muito inflamatório. Sim. Então, é uma das possibilidades também. O nosso próximo estudo vai avaliar durante pelo menos um ano, ver se a gente consegue avaliar a progressão da doença. Se de fato, além de tratar sintomas, a cannabis, os canabinoides podem também prevenir a progressão ou estabilizar o andamento da doença. Esse é um dos potenciais da cannabis. Tanto para Parkinson quanto para Alzheimer, por exemplo, Sim. também. Tanto avaliar sintomas é necessário, quanto se a gente possa retardar a progressão dessa doença, seria também bem interessante. Seria excelente, né? Pensando dentro do quadro Sim. do que se tem de medicamento hoje. E assim, ó, quando a gente pensa no extrato, se você for fazer o extrato da cannabis, parte dessas substâncias que vão vir, pode ser que tenha, porque assim, a cannabis, a maconha, não é totalmente somente com esses efeitos benéficos, não é? Tem uma parte dela que pode ocasionar malefícios para a saúde humana e que, inclusive, é um dos pontos do qual existe a proibição dela do uso e classificada ela como uma droga de abuso. E daí, no extrato, tem como isolar isso ou vai vir tudo? Bom, a planta ela tem dois principais compostos, né, que seriam o CBD, que é o canabidiol, e o THC, né? O THC, que é um dos compostos majoritários, que tem esse efeito psicoativo, né, que é o que a gente geralmente associa sempre à planta. No extrato, a gente não consegue, digamos assim, tirar, né, ou separar, mas a gente consegue dosar e descobrir a quantidade que tem. Que dose de THC, que é a substância psicoativa, ou que, de fato, a substância que pode chapar, efeito chapado, né, que leva a efeito inebriante, que já é o prazer que as pessoas buscam, acontece a partir de 50 miligramas de THC. Essa é uma dose alta. Nós trabalhamos com dose abaixo de 1 miligrama. Então, todos os nossos estudos são com doses 50 ou 100 vezes menores do que um cigarro de maconha, por exemplo. Então, nossos pacientes jamais têm nenhum efeito que uma pessoa que fuma maconha, por exemplo, tem. Né? Então, os efeitos terapêuticos da cannabis podem acontecer em doses muito mais baixas. E por que isso também? Porque aquilo que eu falei no começo, o tal sistema endocannabinoide. De fato, e na prática, nosso cérebro produz maconha também, pequenas moléculas de canabinoides. Sim. E ao longo dos anos, se mostra que as pessoas vão envelhecendo e nosso cérebro deixa de produzir canabinoides, nosso cérebro deixa de produzir maconha. E isso nos torna mais suscetíveis a algumas doenças, principalmente doenças neurológicas ou psiquiátricas. Então, o que a gente faz, pensando nessas doses pequenas, é um suplemento, como se fosse uma reposição canábica. Assim como pessoas, homens e mulheres, chegam aos 50, 60, precisam muitas vezes realizar a reposição hormonal, o nosso tratamento, de fato, é como se fosse uma reposição canábica. Ou seja, nós todos produzimos cannabis e ao longo dos anos produzimos menos. Temos menos enzimas, menos substâncias que produzem isso. E o que a gente faz é repor pequenas doses para prevenir algumas doenças e tratar algumas doenças. Então, nós estamos com doses em torno de 50, 100, às vezes 200 vezes menor do que uma dose que faria algum efeito estilo fumar maconha. Entendi. Então, os efeitos terapêuticos são com doses muito mais baixas. Muito bom. Nosso bloco está chegando ao fim. Nós voltamos já, daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. A conversa está interessante. Vamos entender um pouco mais sobre esse sistema canabinoide, sobre esses efeitos e sobre as ações terapêuticas, então, do uso da cannabis em patologias importantes, como é a doença de Parkinson. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios estão os pesquisadores da UNILA, Dr. Nascimento e a Carol, que estão conversando um pouquinho com a gente sobre os efeitos e as ações da maconha em patologias importantes, como as patologias neurodegenerativas ou até mesmo psiquiátricas. Carol, no bloco anterior nós conversamos um pouquinho que no laboratório de vocês desenvolvem um projeto de pesquisa bastante importante em pacientes humanos, utilizando então a cannabis, né? Só não ficou muito claro se na forma de extrato, de que forma que vocês utilizam ali para tratamento do paciente humano. E nós gostaríamos de saber um pouquinho como que foi realizada essa pesquisa e quais os resultados que vocês obtiveram. Então, esse estudo, na verdade, foram os próprios pacientes que adquiriram esse extrato e chegaram até a gente para solicitar orientação sobre a utilização e tudo mais. E aí foi sugerido, então, foi feito um doseamento para saber a quantidade, tudo certinho que tinha, para sugerir, então, como que eles iam tomar, em que momento, né? A partir daí, então, a gente resolveu avaliar os sintomas motores, que o professor Nascimento citou anteriormente, e além dos sintomas motores, a gente avaliou os sintomas não motores, né? Então, ansiedade, depressão, sono, qualidade de vida e a parte cognitiva, né? A parte de memória desses pacientes. Uhum. Foi um estudo que durou 90 dias, foi um estudo bastante bacana, assim, bem diferente trabalhar com humanos do que eu estava acostumada a trabalhar aqui, né? E a gente conseguiu observar que teve uma melhora, tanto nos sintomas motores como nos sintomas não motores, principalmente do sono. Tinha um dos pacientes que o relato dele era que ele não conseguia, há mais de 10 anos, né, ele não dormia, ele dormia 4 horas por noite, e a gente sabe que se a gente ficar, por exemplo, 1 hora sem dormir, a perda que isso vai ter no nosso dia, no dia seguinte. Então, há 10 anos ele dormia só 4 horas, e a partir do momento que ele começou o tratamento, né, com o extrato, ele passou a dormir 6 horas, mais ou menos, 6, 5 horas, mas ele começou a ter alguns cochilos durante o dia, coisa que ele não tinha mais. E que, para ele, foi um ganho muito grande, né? Ele conseguia descansar, então isso, na verdade, melhorou o sono, melhorou a cognição, e foi melhorando todos, melhorou também a qualidade de vida desses pacientes, não só deles, mas como dos seus cuidadores, dos seus familiares, né? E qual que é a frequência do uso desse extrato no estudo de vocês? Foi um uso diário. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia, geralmente antes de dormir, assim. Entendi. Acaba sendo, né, uma forma, realmente, você trabalhou aqui na Universidade Paranaense, inclusive em programas de iniciação científica, você foi uma aluna extremamente assídua, né, na sua carreira científica desde o início do momento que você ingressou na graduação. Isso fez diferença na tua vida, Carol? Fez muita diferença, tanto que eu brinco, assim, quem que eu encontro, assim, eu falo que uma das dicas que eu dou se você estiver entrando na graduação, ou se você estiver na graduação, é para você entrar na carreira científica. Porque não para currículo nem nada, mas que eu digo que isso te prepara para a vida, pessoal quanto profissional. Você amadurece muito, né, em todos os aspectos, assim, e você tem uma visão de mundo, assim, totalmente diferente. Então, enfim, eu só tenho a agradecer, né, tanto você como professora, né, pela oportunidade, né, e hoje eu estou voltando aqui para falar com as pessoas que estão hoje na graduação, né, iniciando, assim, os primeiros passos no mundo da ciência, né. Não é só na doença de Parkinson, né? Uma das outras patologias que vocês citaram também que poderia ser empregado o sistema canabinoide, enfim, ou a cannabis, seria no quadro de esquizofrenia. Esquizofrenia tem várias formas de manifestação dessa doença. Ele poderia ser empregado para todas elas? Quais tipos de esquizofrenia que nós temos que pode ser manifestado no paciente? Muito boa pergunta com relação à esquizofrenia. Primeiro, a gente precisa falar sobre um mito que existe em que o uso de cannabis induz esquizofrenia. Né? Isso, na verdade, é um mito, não há nenhuma relação com isso. Não há nenhum estudo, há muitos estudos tentando buscar causa e consequência e nenhum deles comprovou isso. O que de fato se sabe é que pacientes esquizofrênicos tendem a buscar o uso de várias drogas, sejam elas quais forem, para tentar se automedicar, digamos assim. Então, pacientes esquizofrênicos consomem muito mais tabaco, por exemplo, nicotina, consomem muito mais cocaína, buscam mais também maconha, álcool, entre outras drogas. Então, não é uma causa e efeito, a maconha induz esquizofrenia, não. Pacientes esquizofrênicos tendem a usar mais drogas, entre elas também a maconha. E aí, há outras possibilidades que talvez a maconha possa ser um
um tratamento para a esquizofrenia. Isso tem que ter muito cuidado em relação a esse estudo, são pacientes bastante delicados do ponto de vista psiquiátrico, mas sim há algum potencial, alguns estudos que apontam para isso, porque de forma geral a esquizofrenia é uma superexcitação do sistema nervoso central em alguns momentos, então a pessoa tem alterações de percepção, somatosensorial, que são visões, sensações, enfim, tudo isso. E a cannabis pode funcionar como modulador, como um inibidor dessa superexcitação. Então, de alguma forma, os canabinoides são o que a gente chama de neurotransmissores, moléculas que fazem transmissões entre células nervosas, entre neurônios. E eles podem reduzir uma super ligação, digamos assim, de neurônios que leva a alguns surtos psicóticos, por exemplo. No entanto, também tem que deixar claro, sim, que altas doses de THC podem induzir surtos psicóticos. Também é possível. Então, sempre lembrando o cuidado com a dose, com a quantidade a ser utilizada. E isso, de certa forma, a gente precisa falar em termos de medicamento, de pesquisa. Não é de qualquer forma um paciente psicótico buscar maconha e fumar para tratar isso. Pode até piorar o quadro dele. Então, tem que ter estudo, saber qual a dose, qual a proporção de THC para CBD, que são os principais princípios ativos da maconha, para saber como tratar. Mas ainda também em fase de estudos, e isso leva muitos anos para a gente conseguir identificar alguma coisa de como pode a maconha ajudar pessoas com esquizofrenia ou com psicose. Realmente é um público bastante difícil de trabalhar, até porque não tem como deixá-los sem medicamento, Sim. né? Sem medicamento. E muitas vezes eles mesmos acabam boicotando o uso do medicamento, porque alguns deles lentificam um pouco o pensamento, né? E eles sentem a necessidade de ter esse pensamento um pouco mais acelerado também, conseguir fazer um raciocínio mais lógico. Então, eles têm esses picos, né? De épocas no qual se usa o medicamento regularmente correto e épocas que não. Então, realmente é um público complicado de se trabalhar, principalmente na pesquisa. Vocês fazem esse tipo de estudo com esquizofrenia também em modelo pré-clínico ou trabalha mais o clínico? Não, em esquizofrenia a gente não trabalha nem com pré-clínico nem clínico ainda. Okay. O que nós estamos trabalhando clínico é com Parkinson, Alzheimer, traumatismo crânioencefálico, já trabalhamos, e temos no próximo ano para trabalhar com autismo e doenças reumatoides. É o nosso objetivo de começar a ampliar. Quando pensa na questão do autismo também é interessante. Por exemplo, não que o autismo esteja correlacionado com o quadro de esquizofrenia, mas na esquizofrenia a gente tem aquele paciente que manifesta um quadro típico de sintoma negativo, né? Sim. Que ele é um pouco mais lentificado. Nesse caso, será que o sistema canabinoide, o emprego de maconha, seria interessante? Porque se ele também reduz, né, essa faísca ali no sistema nervoso central, será que esse paciente não teria, quando ele se manifesta por esse quadro, né, não teria uma piora? Com relação ao São especulações, exato, lógico. mas com relação ao autismo, há poucos estudos clínicos ainda, mas há muitos relatos anedóticos. Como eu falei antes, muitas pessoas estão utilizando associações ao redor do mundo, inclusive no Brasil, associações de pacientes que importam THC, CBD, cannabis, outros também de forma não oficial, mas há muitos relatos de mães que tratam seus filhos com cannabis e reportam muitos efeitos bons. É mesmo? Mesmo criança? Exato, mesmo com crianças. Com relação à redução da agressividade, funciona muito bem. Com redução, com o aumento da sociabilização, com o aumento da pessoa, muitas mães relatam que os filhos buscam pessoas com os olhos, que não acontecia. E também é possível, ainda alguns relatam, outros não, que a cannabis pode melhorar a cognição, o desenvolvimento cognitivo. Isso se vê muito fácil em modelos animais. Em ratos, se sabe hoje que THC, por exemplo, pode induzir melhorias cognitivas, pode induzir o que a gente chama de neurogênese, ou novos neurônios, novos brutamentos neuronais. E isso facilita a memória, o aprendizado, a cognição. Então, há um potencial incrível, com certeza, para canabinoides no tratamento de autismo, com relação à agressividade, com relação à ansiedade, com relação à sociabilização e à cognição. Mas há muito poucos estudos ainda, há alguns estudos mais avançados. Hoje, Israel é um país que pesquisa muito isso, e estão realizando vários estudos, e nos próximos anos seguramente acho que nós vamos ter muitas boas notícias com relação ao autismo usando cannabis, né? Que o autismo é uma patologia ainda super difícil de tratamento, ou talvez tratamentos apenas muito paliativos, né? Então a cannabis tem um potencial, eu diria, gigante para autismo ou doenças do espectro autista de forma geral.
E Carol, assim, olha, se a gente for pensar, né, nesse quadro todo aí da doença de Parkinson e dos pacientes, se você vai realizar uma pesquisa com pacientes humanos, é necessário algumas liberações. Simplesmente a pessoa, o pesquisador que começa a carreira pesquisando o quadro clínico, ele não pode do nada começar a fazer uma pesquisa nesse sentido. Quais seriam os procedimentos para se fazer uma pesquisa clínica em humanos? Para ser realmente validada ali? Tem algum comitê? Como que é isso? Então, acho que o primeiro de tudo é ter várias pesquisas, né? Porque não é tudo que a gente pode executar, né? Ou pensar em fazer, extrapolar para um ensaio clínico, né? Uhum. E tem todo um estudo pré-clínico, tem toda uma fase antes disso com animais, mas quando a gente vai dar início, né? A um estudo com humanos, então a gente precisa submeter esse estudo a um comitê de ética de pesquisa com humanos e tem que ser totalmente detalhado o projeto, o que você pensa em fazer, qual a dose, se acontecer porventura algum efeito colateral, em quem que vai ser comunicado, o que vai estar assegurando o paciente, né, durante todo esse tratamento. Então, o primeiro de tudo, né, além da gente fazer a nossa pesquisa, é submeter, ter o aval do comitê. Depois que essa substância não é uma substância aprovada, né? Não. Ainda totalmente aprovada. E daí como que fica, assim, por ela não ser aprovada ainda, e daí vai fazer um estudo clínico, basta só a liberação do comitê de ética ou tem que ter alguma liberação, não sei, talvez Anvisa, enfim, porque não é um medicamento de uso comum? Não, ela não é aprovada para tratamento clínico. Ok. Mas você pode utilizar qualquer substância razoável para pesquisa. Entendi. Né? Então, se você utilizar, a gente já recebeu doações do Brasil e agora a gente trabalha com importações da Alemanha. Então, nesse caso, eu preciso ter uma autorização não do Comitê de Ética, mas da Anvisa para poder importar essas substâncias. Ah, entendi. Né? Então, nós temos uma autorização de importação e de manutenção dessas substâncias, que são psicotrópicas, né? E aí temos a autorização da Anvisa, do Comitê de Ética, aí sim para o ensaio clínico. Os nossos ensaios clínicos são do tipo fase 2, mas não são visando o desenvolvimento do medicamento. Né? Então são apenas em forma de pesquisa. Aí os critérios de aprovação não são tão rigorosos assim. Apenas com o Comitê de Ética você já consegue a aprovação. Perfeito. Lindo projeto, foi sucesso o módulo temático de vocês no Congresso, eu agradeço a participação, agradeço a vinda, muito bom receber uma egressa, né, aqui em Umuarama novamente. O professor Nascimento já é parceiro nosso, desenvolve projetos de pesquisa em parceria com pesquisadores aqui da casa. Então eu agradeço a participação, por vocês terem vindo, compartilhar todo esse conhecimento conosco, com o nosso público. Muito obrigada. E você que está em casa, obrigada pela sua audiência e eu aguardo você na próxima semana.